Boa noite. Boa noite, comunidade. Boa noite. Estamos mais uma vez para as nossas conversas de café e só posso agradecer a quem começa-se a juntar a nós mais um dia para uma conversa com o nosso amigo ilustre Vítor Hugo Mendes. E enquanto isso, vamos aqui fazer um compasso de espera, ver quem se começa a juntar a nós. Já tenho aqui o nosso convidado. Vamos lá deixar entrar o nosso querido e amigo Vítor Hugo. Oi, Boa. Olá, Vítor, boa noite. como é? Tudo bem, Tudo doutora? contigo? E contigo, como é que tu estás? Tranquilo. Sempre tranquilo, boa vibe. Cortaste o cabelo, estás com um ar diferente, será? Aham. Eu corto uma vez por semana, Ok, boa, boa. mas Muito bem. eu próprio Estás corto, com um ar eu próprio corto. fantástico. Yeah. É Então, muitos talentos, são muitos talentos, não é? Sim. É barbeiro, é jornalista, é radialista, quer dizer, tantas funções, maravilha. uh, olha, cheguei a tempo, foi a correr. Pois é, mas está ótimo, muito bom. Mais uma vez, Vítor, Oi. agradecer. Diz? Não, oi, tudo bem, estava aqui a ver Ah, a testa. ok, ok. Yeah. Então, antes de mais, agradecer-te mais uma vez por estares e por teres aceite este nosso convite para nós refletirmos e conversarmos aqui um pouco com os nossos amigos. Agradecer a quem se junta a nós de várias partes do mundo, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, e outros lugares na Europa. Só posso agradecer. E por isso, o nosso tema de hoje, Vítor, Hum. é estabilidade e flexibilidade. Será que são incompatíveis? Era por aqui que eu gostava de começar, de falar um pouco contigo. E eu, antes de pegar aqui neste tema assim grande, eu gostava de fazer aqui uma definição, um bocadinho uma definição muito mais formal e para nos poder dar aqui um ponto de partida para aquilo que nós gostaríamos de falar aqui hoje. Eu começaria por deixar aos demais, e se olharmos para a nossa gramática, o nosso dicionário, entendemos como estabilidade um substantivo feminino que se refere a solidez e segurança, qualidade daquilo que é estável, ou então é a permanência ou duração de algo que não se altera. Esta é a definição que, se nós hoje olharmos para o nosso dicionário, é a definição que nós encontramos de estabilidade. Ora, vamos ver também a definição de flexibilidade. Diz assim: aquilo que se consegue dobrar com facilidade, ou seja, algo que é maleável. Também pode significar algo que se move com agilidade e facilidade, ou que se pode possuir com fácil manuseamento. Corresponde ainda à capacidade do indivíduo compreender, aceitar ou assumir as opiniões, ideias ou pensamento de outras pessoas. Então, partindo destas premissas, eu gostava que pudéssemos comentar um pouco o que é que para ti é esta estabilidade e flexibilidade. Well, eu acho que. Obrigado, antes de mais, por estarmos aqui a conversar. É sempre bom estar contigo. Pena que de 100%, 90% é virtual. São virtuais os encontros. Boa noite a todas e a todos que também
se vão juntar, uns para 1 minuto, outros para 5 minutos, é quem vai gastar 10 e os outros nos minutos seguintes. Bom, eu acho que a estabilidade não se tem de todo, né? A estabilidade não se tem de todo. Nunca estamos estáveis na saúde, nunca estamos de todo estáveis em questões financeiras, nunca estamos de todo estáveis nas emoções, não estamos estáveis no trabalho, há sempre picos, há sempre picos. As nossas resistências, elas também têm os momentos altos e baixos e, portanto, estabilidade não é algo absoluto, do meu ponto de vista. Relativamente à flexibilidade, penso ser interessante. Eu acho que a flexibilidade, eu posso coadunar a flexibilidade com sabedoria e inteligência. Portanto, se nós olharmos para as árvores em tempos de tempestade, aquelas que conseguem ser flexíveis à dinâmica do vento têm uma maior probabilidade de resistirem à queda. E, portanto, a flexibilidade penso ser muito interessante, muito necessária para tudo aquilo que nós temos estado a viver. Muito bem. Vitor, compreendo aqui o mindset que tu estás a colocar, mas para todas as pessoas que nos estão a ouvir, muitas das vezes esta procura, e gostava, é uma pergunta que gostava de te colocar, muitas das vezes esta procura desta falsa ou pseudo-estabilidade faz-nos ficar e ser pessoas angustiadas. Porque muitas das vezes nós temos expectativas sobre. Podemos pegar num segmento, num contexto, pode ser o trabalho, por exemplo, em que eu idealizei algo e estou à procura de algo e dessa estabilidade que eu considero que é a estabilidade. E a partir do momento em que essa estabilidade não surge tal e qual como eu desejei, ou como era a minha expectativa, eu passo a ser uma pessoa ansiosa, estressada, angustiada, e acabo por não conseguir viver e saborear. Alguém dizia-me aqui, um amigo que me dizia que o ser humano passa mais tempo e perde muita energia a pensar nas coisas que não tem do que a valorizar as coisas que já conquistou e que já atingiu. Então, isto é uma pergunta. O que é que tu achas em relação a isso? Porque tu acabaste por dizer que essa estabilidade é algo difícil de almejar. Mas a verdade é que toda a gente procura isso. Toda a gente toma decisões na sua vida do emprego, porque não é estável. Mas o que é isso de ser estável? O que é que tu achas desta afirmação e deste mindset, deste alinhamento que te estou a dar? Bom, isso tem vários prismas. Primeiro, é preciso dizer o seguinte: é muito mais fácil a gestão da estabilidade por parte, ou da falta de estabilidade por parte de quem tem um autoconhecimento maior em comparação com quem não se conhece. Depois, quando tu tens um nível considerável de autoconhecimento, normalmente nós tendemos a lidar melhor com as instabilidades que vão surgindo no nosso caminho, por um lado. Esta questão da ansiedade em função dos momentos de estabilidade ou instabilidade, porque é preciso, penso que nós temos uma determinada estabilidade num determinado nível, aí temos um determinado nível de gestão emocional, e quando nós temos instabilidade, temos um outro nível de gestão emocional. E eu penso que as pessoas que têm uma deficiência do autoconhecimento e, portanto, em decorrência de uma expectativa que é gourada, ela acaba por ter mais dificuldade em gerir a sua emoção e, concomitantemente, vão ter esses picos elevados de ansiedade e, portanto, aí é muito complicado a gente, ou seja, nesta pergunta em particular eu não posso
E como tudo, eu não vou nunca resolver o efeito se antes não conhecer a causa. Muito bem. Então, pegando nesta afirmação, e para tentar, para quem nos ouve, e que eu acho que é muito interessante, muitas vezes tu falas aqui do autoconhecimento, não é? E Sim. falamos aqui da instabilidade, e é uma pergunta que será que às vezes esta instabilidade não é uma oportunidade para nós exercitarmos a nossa flexibilidade, Ah, a nossa capacidade de pode ser nos o contrário. adaptarmos? Penso que pode ser o contrário. Nós melhor exercitamos a nossa flexibilidade à medida que nós temos um autoconhecimento e aí nós vamos poder gerir melhor a nossa flexibilidade, né? Flexibilidade e estabilidade, ok. E portanto, Uhum. eu acho que é um desafio humano muito grande. E nos últimos livros que eu tenho estado a ler, a grande necessidade, quer dizer, o conhecimento nunca esteve tão próximo das pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas estão muito distantes do conhecimento. Ok? As pessoas têm efetivamente tudo para poderem adquirir mais conhecimento, mas ao mesmo tempo elas afastam-se do conhecimento. Portanto, e não é por acaso que os neurocientistas e outros homens de outras ciências atribuem nas novas gerações uma das gerações mais frustradas. Ora, como é que eu posso dizer? Não é contrassenso, é qualquer coisa, é um paradoxo o facto de nós vivemos na era do conhecimento, como se diz, com esta globalização e tudo muito acelerado. Portanto, o mundo hoje, se tu sabes, o longo prazo são 5 anos, longo prazo são 5 anos. No passado, quando se falasse de longo prazo, por exemplo, há 30 anos, longo prazo, olhava-se para 30, 40, 50 anos, era longo prazo. O longo prazo hoje é mais curto. E, portanto, o grande problema das pessoas é a gestão da velocidade do conhecimento. E, portanto, como o conhecimento está muito mais disponível para as pessoas, num volume e numa velocidade, as pessoas não têm sequer tempo de se autoconhecerem. Acabam por ter uma maior dificuldade em autoconhecerem-se. Porquê? Porque elas querem tudo. Elas querem tudo. Por exemplo, Carla, eu hoje faço muita seleção daquilo que eu preciso de conhecimento por conhecimento, daquilo que eu preciso de selecionar Sim, para que eu efetivamente preciso. Precisamente por causa disso, ou seja, a flexibilidade, bom senso, leva-me a ter a capacidade de separar as coisas em função daquilo que é necessário e prioridade. Portanto, é preciso que nós sejamos flexíveis para perceber o que é necessário versus prioritário. sim, Daí, nós depois conseguimos gerir melhor as estabilidades ou as instabilidades em função daquilo que a gente escolhe. Penso que claro. se partimos desse princípio, desse pressuposto, não há, à partida, grandes dificuldades. E eu, um bocadinho, quando vim a casa, no carro, estava a ouvir a rádio, o Jorge Jesus estava a justificar a derrota do Benfica, e quem é benfiquista já perdeu. Ora, ele justificou a derrota dizendo o seguinte: há coisas que a gente não controla. A sorte no jogo de futebol a gente não controla. Tudo o que é controlável, a gente fez ao nível que nós sabemos fazer. E, portanto, quando tu te conheces, tens essa capacidade de melhores fazer as coisas e tudo aquilo que não dominas, pronto. Uhum. Com certeza. Vítor, falas e tens repetido várias vezes e posso quase contar, mais do que 4 vezes, 5 vezes tu enumeraste a palavra autoconhecimento. Uhum. E então, para quem nos está a ouvir, eu gostava de saber, e podemos dar
exemplos e situações concretas, porque eu acho que cada vez mais, como tu disseste também, isto está tudo tão uma velocidade atroz. Nós entramos em piloto automático, nós não temos os momentos para parar, para refletir, para perceber as oportunidades que realmente, cada dia que eu acordo é uma oportunidade de eu ser e fazer melhor. Uhum, E isto é uma questão de mindset, é uma questão de pensamento de pessoa que está focada em resultados uhum. e não pessoas focadas em fatalidades, não é? E então, nesta perspectiva, para quem nos ouve, eu gostava de compreender contigo e darmos exemplos concretos e podemos escolher uma área, podemos falar de ti concretamente, porque eu diariamente no meu trabalho e como coach, nós trabalhamos o desenvolvimento pessoal e comportamental. E mais do que tudo, tu também disseste algo muito importante e para quem nos ouve, que eu gostava de deixar esta mensagem, e que é muito, muito importante. Mudar comportamentos está associado a um pensamento e a uma crença que nós temos. Se nós não tivermos nenhuma demência, não tivermos nenhum problema psicológico, nós comportamos de acordo com aquilo que nós estamos a pensar, daquilo que são os nossos princípios e crenças, e não digo crenças religiosas, mas sim crenças de convicções, daquilo que eu acho que é o caminho. E muitas das vezes é nesta insanidade, não é? De versus aquilo que eu penso, versus aquilo que eu estou a fazer, versus o que a vida me está a trazer, o feedback que a vida me dá com as opções que eu estou a tomar, e eu, por não me conhecer o suficiente para eu não aceitar as minhas sombras, as minhas limitações, muitas das vezes eu vivo nesta dor, quase aquela pedra no sapato em que eu estou todos os dias ali, a pedra a pisar, a magoar, a ferir, e há um momento da minha vida em que realmente eu tenho que dar um murro na mesa e tenho que largar o emprego, largar o país, fazer alguma coisa e atiro ao ar esta estabilidade e vou realmente às vezes à procura, com esta flexibilidade, vou à procura de algo que me enche o coração, que me dê o combustível, mesmo que isso implique outro tipo de dor, não é? E a minha pergunta é esta, o que é este autoconhecimento? Como é que tu tens exercitado este autoconhecimento em ti? Ou que exemplo é que nós podemos dar concretamente a quem nos está a ouvir e possa também incorporar e trazer isso para a sua vida? Carla, há coisas que são muito básicas, deverão ser preocupações básicas. O grande problema hoje de muita gente decorre do facto das pessoas não serem gratas. Ainda dias foi no mês passado que se comemorou o dia da gratidão, o valor da gratidão. Nós temos que saber agradecer pelas pequeninas coisas que nos acontecem. As pessoas, elas não são gratas pelo que têm e até pelo que são. E, portanto, a gratidão, ela gera bênçãos. Como as pessoas não são gratas pelo que têm e pelo que são, elas acabam por poder investir muito do seu tempo numa comparação contraproducente. As pessoas vivem muito de se compararem, estão muito a olhar para a vida dos outros, das outras pessoas. Portanto, hoje com as redes sociais, nós temos uma megalómana tendência de olharmos para a vida da outra pessoa e comparar com a nossa própria vida. Cometendo o grave erro de que muitas vezes aquela vida que está a ser exposta não retrata fielmente a pessoa em questão. Mas nós vivemos neste universo ilusório. Ora, como nós tendemos a viver neste universo ilusório, e isso só acontece por falta de autoconhecimento, que depois leva a um outro problema, porque só faz jus a essa questão o facto de as pessoas não possuírem autoestima,
E daí eu dizer, por exemplo, a questão da gratidão. E quem não tem gratidão depois vai vivendo comparações. E quando não encontra em si aquilo que o outro tem ou que ele almejava ter, isso depois choca com os vários valores, começa a entrar em conflito interno. Portanto, tu não conheces o teu biotipo. Portanto, qual é o teu biotipo? Qual é a tua natureza? Uma pergunta muito interessante. Eu gosto muito de filosofia, Carla. E a filosofia, ela assenta muito nas perguntas. Vitor Hugo Mendes, eu estou num novo processo, uma nova descoberta. E, portanto, uma descoberta em que eu me coloco várias perguntas, do tipo, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Vitor Hugo Mendes, ok, mas quem é o Vitor Hugo Mendes? Ah, eu sou o rapaz de Malange. Não, não é uma questão de seres de Malange, quem és tu? Bom, eu sou jornalista, o apresentador, o escritor, e não, não é isso. Quem és tu? Portanto, são perguntas como... Tu chegas ao espelho de manhã e olhas para o espelho, por exemplo, e dizes, quem sou eu? Porquê é que estou aqui? Porquê é que eu faço o que faço? O que é que acontece, Carla? Há uma coisa que as pessoas têm que vigiar permanentemente. Eu, nas minhas orações, coloco sempre essas duas palavras. Pensamento e sentimento. Qual é o tipo de pensamento que eu alimento no meu dia a dia? E qual é o tipo de sentimento que eu acabo por nutrir no meu dia a dia? Por mim e pelos outros. Um abraço grande ao nosso Djalma Campos, também grande amigo aqui. E, portanto, todo este rol de coisas necessárias e importantes para que nós possamos elevar o nosso autoconhecimento faz muita falta. O ser humano é incrível, a energia, essas coisas assim que a gente não estuda, que nós não lemos. É uma pena muito grande que as pessoas não gostam de ler. Porquê? Anda tudo escrito. E, portanto, se as pessoas pudessem ter um bocadinho de mais tempo, mais coragem para lerem os vários livros que estão por aí, nós podíamos poupar muito do nosso precioso tempo. Eu sou o resultado dos livros, dos muitos livros que leio. Agora, Carla, é fundamental que a malta, para além daquilo, tudo aquilo que eu já disse, que as pessoas queiram nelas próprias as mudanças necessárias para aquilo que elas gostavam de ser. Nós estamos todos os dias a nos refazer, não digo, sim, da mesma forma que caem cabelos todos os dias, a nossa maturidade ela vai evoluir também. Agora, há uma coisa que é, nessa coisa do biotipo, do autoconhecimento, por exemplo, Carla, eu hoje andei 78 quilómetros de bicicleta. Ok. Mas a coisa de 3 ou 4 semanas, eu não conseguia passar dos 10. A questão aqui não é o facto de eu não ter conseguido passar dos 10 naquela época e hoje eu ter conseguido passar dos 10. A questão é, o que é que eu fiz? O mais importante foi eu fiz o possível dentro daquela situação em que eu me encontrava, ok? Porque os dias são instáveis, não temos estabilidade todos os dias. E porquê é Claro. que naqueles dias, Vitor, tu só fizeste 10 quilómetros e hoje tu fizeste 78 quilómetros? Portanto, é biotipo, autoconhecimento. Depois há coisas que a gente não controla, do género. Era verão, 37 graus, e portanto isso tem uma incidência diferente na minha resistência. Isso é Claro, autoconhecimento. Então eu claro. não vou andar. Não. Se eu não andasse os 10 quilómetros, eu não iria conseguir fazer os 78 quilómetros. Portanto, tu conheceres isso tudo, dá-te um preparo muito grande para tu lidares com a ignorância, para lidares com a arrogância, para lidares com os teus complexos, para lidares com tudo o resto que te vai acontecer. Vitor, é interessante esse alinhamento e eu acho que este teu pensamento, e para quem trabalha na área, como eu, como coach, há uma coisa que nós falamos Epá, muito, eu não que sou é, coach, tu tens de dizer isso às pessoas, porque isso é a tua responsabilidade. Eu mesmo sim, sou os mas livros, mas é ah? interessante.
É verdade, mas é muito interessante porque tu tens uma abordagem, tens um pensamento e uma linguagem de quase como se fosse, não é? Porque infelizmente também temos muito no mercado e na praça pessoas que se intitulam como coaches e entre outras atividades, porque isso implica muito conhecimento, muito trabalho, investimento, não é só. E isso é muito importante. E mais do que isso, é tu poderes seres um exemplo também. Nós somos humanos e tu falaste uma coisa muito importante, e é nesse sentido que eu gostava de agarrar algumas ideias que tu falaste, que é mais do que tudo, nós somos seres humanos. E quando tu fazes a pergunta quem sou eu, se nós pensarmos e recuarmos e fecharmos os olhos, quando eu venho ao mundo, o meu primeiro papel é humano. Eu sou um ser humano, não é? Eu venho ao mundo como ser humano. E a partir daí eu começo a acumular papéis na minha vida. Passo a assumir o papel de filho, depois mais tarde venho a ser pai, namorado, amigo. Esses são todos os outros papéis cumulativos que nós vamos tendo. Mas muitas das vezes esses papéis que nós vamos assumindo ao longo da vida, eles começam a ter um impacto muito preponderante na nossa vida que nós vamos nos anulando enquanto seres humanos, não é? Estamos Uhum. sempre a focar noutros valores, noutras questões, porque estamos muito sempre com esta perspectiva de querer sempre agradar o outro, não é? De querer estar sempre bem com tudo, e a vida não é essa, como tu disseste bem, não é? Esta estabilidade, que estabilidade é que eu procuro? Uma estabilidade emocional que me permita viver a diversidade, viver a adversidade, não é? A disrupção, não é? Mas mantendo a minha coluna vertebral e conseguir encarar como é que eu vou ter que fazer, como é que eu me vou preparar. Este é um caminho, é um pensamento. A outra questão que tu falaste e que nós que trabalhamos na área fazemos muitas vezes, e eu faço isso nas minhas sessões, que é o autoconhecimento passa por qual é o estado em que eu me encontro, o estado atual, não é? Eu falo muito do chá. O chá não é o chá que nós bebemos aqui, mas é as competências, as habilidades e as atitudes que eu tenho perante a minha vida. As competências é algo na minha vida que, mesmo que eu não tenha, não é um problema, é uma questão de tempo e se eu estiver comprometido, eu vou adquirir essas competências. Eu posso mudar de emprego, eu não sei falar inglês, eu posso ir fazer um curso de inglês, eu vou adquirir. Em quanto tempo é que eu quero adquirir esse curso? É um mês? É um ano? É 3 anos? Depende do nível de compromisso que eu estiver. Então, esse é o meu estado atual. As habilidades. A habilidade é isto. Eu serei tão melhor speaker em inglês quanto mais vezes eu treinar o inglês. Tu és um ciclista com boa preparação e com boa capacidade de resistência, porque na verdade tu treinas essa habilidade. E depois é numa queda, num período de maior calor. Como é que tu reages perante isso? Qual é a tua atitude perante esse fator que tu não controlas? Não é? Então, esse é o estado atual, é nós trabalharmos para o conhecimento do meu estado e passa por eu reconhecer as minhas competências ou a falta delas, como é que eu reajo perante as situações e o que é que eu tenho de bom e que posso pôr isso a meu favor para. E depois, que é aqui o ponto, que eu acho que é aquilo que nós estamos a falar e corrige-me se eu estiver errada, que é aquilo que tu estás a falar aqui, que é o estado desejado. Onde é que eu quero estar? Onde é que eu desejo almejar? O que é que eu desejo almejar? E então, o que nós, e a proposta e o desafio é, se eu reconheço onde eu estou, Uhum. eu sei onde eu quero estar, o meu pensamento deve ser, o que é que eu tenho que fazer para eu chegar lá? Quem é que eu tenho que envolver para eu chegar lá? Porque eu posso não conseguir fazer isso sozinha, posso precisar de recursos à Claro. minha volta, não é? Então era um bocadinho, é este o alinhamento, é esse o pensamento que tu estás aqui a dizer, é isto que estamos a falar, Vitor? Sim. Há uma coisa muito interessante, muito importante, que as pessoas precisam de cultivar. A inteligência, ela é como um músculo. Portanto, qualquer músculo que não for exercitado, ele atrofia. Há uma preocupação hoje das pessoas em exercitarem os músculos para uma melhor presença física.
Ok? Portanto, as pessoas querem coadunar o exercício físico com a imagem. O culto da imagem, hoje em dia, é um absurdo muito grande. As pessoas têm que perceber que é importante elas fortificarem o músculo da inteligência. É uma escolha que se faz. Nós temos que alimentar a nossa inteligência, o nosso conhecimento. E, portanto, nós temos várias fontes disponíveis para nos alimentar o conhecimento. E o conhecimento é uma moeda cada vez mais rara e sempre muito valorizada. Mas a ilusão, o culto da aparência, e sobretudo os angolanos têm uma capacidade muito grande pelo culto da imagem. Não sei se só são os angolanos, mas pronto, vou falar dos angolanos particularmente. Ou seja, é o que eu visto, o que eu tenho, o que eu isso e aquilo, mas depois quando a pessoa tenta manter um diálogo, ela tem pouca noção de inteligência lógica. Lógica. E porquê que as pessoas têm dificuldades de desenvolvimento de lógica? O que é lógico? É lógico, por exemplo, que se tiver uma vela acesa e eu colocar o dedo, vou-me queimar. Isso é lógico. E, portanto, é por isso que há muita gente hoje que é extremamente maniatada, extremamente e facilmente persuadida, porque ela não tem estes elementos que lhe tornariam um embondeiro, uma pessoa com fibra, em que ela é flexível, ao mesmo tempo que é estável, Uhum. porque ela possui exatamente uma lógica de análise muito grande. Falta às pessoas uma outra coisa que é a mentalidade em função do nível em que te encontras. Ou seja, eu não posso querer viver a vida que eu tenho com a mentalidade que eu tinha há 5 anos. Não é possível. Portanto, ao termos a inteligência lógica, nós vamos fazer escolhas que serão, elas deverão ser flexíveis. Nós temos que ter a flexibilidade permanente, porque nós temos que alterar padrões para podermos encaixar a determinada realidade. Aqui falo do meio em que nos encontramos. Ora, esta mudança na percepção das coisas dar-nos-á então estabilidade para aquilo que a gente quer. Ok, Carla? Isso é um ponto. Ora, há uma outra coisa que é fundamental e tu tocaste. Tu tens de estar bem contigo próprio para poderes receber. Se não for, se tu não estiveres bem contigo próprio, ou contigo própria, tu não estás apta para receberes o novo. Como tu não estás pronto para receberes o novo, tu vives muitas instabilidades, muito mais do que quem está preparado. Ora, por exemplo, as pessoas assistem lives e a Larissa há pouco tempo disse que ia pegar uma caneta para escrever. Tu estás a falar, eu estou a anotar as coisas, eu não, entendes? Porque o processamento da informação é tão grande, eu posso me perder. Então eu aponto. Isso é lógico. Entendes? Ora, há uma outra coisa que nos permite nós estarmos bem e podermos lidar com alguma normalidade, momentos de instabilidade ou de flexibilidade. É estarmos com Deus. Fundamentalmente isso. Portanto, Deus é amor, é harmonia. A palavra, tu se vais à busca da palavra, com lógica, tu fazes comparações inteligentes. Há comparações que não se fazem, mas há comparações inteligentes necessárias de serem feitas. Por exemplo, se eu vou ler a Bíblia, é óbvio que muita coisa que está na Bíblia, que foi escrita há Ah, porrada de anos, elas não correspondem ao atual momento. Mas a lógica me vai permitir fazer o inteligente discernimento do contexto. Uma coisa é um facto narrado na Bíblia, claro. outra coisa é um contexto em que aquilo foi narrado e aquilo em que eu me encontro. Isso é lógica. Ok? Bom, para terminar essa minha análise, eu gostava de dizer o seguinte.
fundamentalmente, as pessoas têm que fazer um exercício de futurologia. Aquilo que nós chamamos quarta dimensão. E uma vez mais, quem sou eu? Quando tu olhas para o espelho, quando tu olhas para trás e dizes assim, de onde é que eu vim? Até um filme muito interessante, esquece-me agora o título, que diz assim, da onde que nós viemos, nem da onde que nós estamos, nem para onde que a gente vai. É num português mais ou menos assim. É um exercício que as pessoas precisam de fazer. Ora, de onde é que eu venho? Qual é a minha realidade? Temos que ter maturidade suficiente e coragem para viajarmos no nosso passado e percebermos de onde é que a gente vem. O que é que nós tivemos que fazer lá atrás para que nós estivéssemos aqui onde estamos e como estamos aqui. Em função disso, porque há um contexto novo que casa com o facto, eu digo, para onde é que eu quero ir? Ora, o que é que eu tenho que fazer agora, escolhas, para eu poder estar onde eu desejo estar e para poder ser aquilo que eu desejo ser. Portanto, perante isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que ser flexível a novas mudanças para lidar com as instabilidades decorrentes das mudanças que me vão tirar eventualmente da minha zona de conforto. Porém, é preciso dizer que eu estou atrás de um resultado. Ora, Claro. quando eu estou atrás de um resultado, quando eu sei bem aquilo que quero, eu posso estar com necessidades, mas eu não entro em desespero. E, portanto, o que falta na malta hoje em dia é a capacidade de analisar. E as pessoas não sabem analisar, não conseguem analisar porque não leem, porque não estudam, ok? Porque não comparam inteligentemente, porque não desenvolvem lógica e porque a ignorância faz bem. É bom ser basés, é bom ser boelo. É fácil, entendes? Eu acho, É isso. Vitor, se me permites, tentar aqui fazer aqui algumas sínteses para ajudar também e ir nesse alinhamento. É menos exigente, não é? Como tu dizes, é fácil, mas é menos exigente para a pessoa. Quando nós compreendemos e entendemos onde é que nós estamos e o que é que tem que ser feito, isso é um aspecto é quase ter aquele efeito espelho, aquele insight, e eu reconhecer as minhas sombras, as minhas fragilidades, isso é duro, é violento, mas para muitas pessoas isso poderá ser, mas é um ato de coragem. A partir do momento em que eu reconheço isso, significa que eu tenho o poder de poder, e aqui passa ao pleonasmo, eu tenho a força e a possibilidade de eu encontrar o caminho, encontrar os recursos que são necessários. Seja ler, seja fazer sessões de coaching, seja participar em pequenas ações de sensibilização, dinâmicas, grupos de entreajuda, o que for, porque realmente o principal, né, ao final do dia, o que nós precisamos é de estar em paz, encontrar essa estabilidade, não é? No meio da adversidade, e tivemos agora este ano e meio de tumultos, e certamente que muitos que nos estão a ouvir estão a sentir o mesmo. Eu estou a imaginar, eu estou a ver aqui várias pessoas, amigos, clientes nossos, que quiseram desencadear processos migratórios, porque querem sair, porque estão numa situação de instabilidade emocional, financeira, familiar, e estão à procura dessa estabilidade. Mas eu, à procura dessa estabilidade, é preciso eu fazer aqui, esta quarta dimensão para mim é muito importante, o que tu falaste, e eu vou pegar aqui em três tempos, que é o passado. Nós conseguimos olhar para o passado e fazemos as pazes também com ele e com as pessoas que fizeram parte desse passado, para realmente eu poder começar a pensar no hoje, não é? No presente, nas escolhas que eu tenho que tomar, na coragem que eu tenho que ter, e a coragem é um músculo que nós devemos exercitar. Muitas vezes estamos muito preocupados com os abdominais, com o tríceps, e vou para o ginásio e cultura do corpo, mas esquecemos de treinar o músculo da coragem, da entrada em ação, da focalização, não é? E, acima de tudo, da honestidade. A honestidade não perante os outros só, mas perante mim. Se eu não sou honesto comigo, eu não conseguirei ser honesto com o resto das outras pessoas. E essa honestidade faz-nos
parar e olhar o momento em que estamos hoje e para onde é que nós temos que ir. E neste sentido, Vítor, e porque as nossas conversas de café, e também dando aqui uma palavra a quem se está connosco, não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que estão-se a juntar, amigos da Capacitar, amigos do Vítor, novas pessoas que estão-se a juntar a nós. Muito, muito obrigado por estarem connosco. Seguir as nossas páginas, ver as nossas conversas, as nossas deixas, porque nós também, tanto nós, eu como o Vítor, somos seres humanos com as nossas fragilidades, mas não há nenhum problema de nós expormos a nossa vulnerabilidade, porque isso é o que nos faz ser humanos, é a nossa vulnerabilidade, a nossa sensibilidade. E nesse sentido eu gostava de enquadrar aos demais que nós temos estas nossas conversas de café, e convidamos sempre alguém de quem gostamos muito, e o Vítor é um amigo para a vida, pelo exemplo de pessoa que é, pelas suas tentativas, pelas suas conquistas, pelas suas inquietações, por ser um exemplo e um legado Ah, de ok. superação. Também me dizes tanto. Não, é mesmo, é mesmo. Ah, O mais importante é, mais do que as palavras, é nós olharmos para a vida uns dos outros e conseguimos reconhecer os nossos fracassos, as nossas debilidades, mas a nossa vontade e compromisso em almejar, em querer chegar a algo. E tu és um exemplo disso, Carla, Vitor. eu acho que, perdão por isso, eu acho que Força. isso tudo encerra numa palavra muito simples, que é transparência. Entendes? Que é transparência, Carla, que é o seguinte: quando tu te conheces, quando tu sabes bem o que tu queres, dizer não é das coisas mais simples do mundo. Porque o dizeres não, muitas vezes, quando dizes não a uma pessoa, no momento ela pode se sentir assim, oh, ele disse-me um não. Mas mais tarde ela vai perceber que foi um sim para ela poder ser melhor. Isso é uma coisa que eu gostava de dizer. A honestidade contigo próprio. Olha, eu quando digo muito não, hoje digo muitos nãos, porque eu quero ser honesto comigo próprio. E eu agora fiquei aqui, calma, deixa-me só ver aqui uma coisa. Pé. Temos quanto tempo agora para live, Carla? Diz-me lá. Temos mais 10 minutos. Ok, 10 minutos. Que eu preciso de. Onde é que tem? Eu tinha aqui o Phonics, onde é que foi, man? O carregador. Carregador, estamos a ficar sem bateria. Yeah. Mas vai aguentar um bocadinho. Vou estar a apertar aqui aqui toda hora aqui na tela. A questão da honestidade comigo próprio, tento ser o mais honesto comigo. Atenção, tento ser o mais honesto comigo. Não é? Porquê? Porque se eu não tentar ser o mais honesto comigo, eu vou carregar cruzes dos outros. Já não bastam as minhas e depois vou ter que estar a carregar cruzes dos outros, não é? E portanto, eu não quero este peso adicional. Ora, e aí a gente também compreende, olha muito para os nossos erros, para as melhorias que nós queremos fazer, por um lado, e depois a questão do ser feliz. Tu falaste da paz. Eu acho que a transparência, ok, para tu descreveres fazeres a descrição em mim, a transparência, ela é tão boa, que acaba por nos dar uma paz interior que não tem preço. Que não tem preço. Estás bem contigo próprio, tens uma paz interior muito grande, vives a tua honestidade, ok? Tens uma paz e isso é muito fixe. E muitas vezes, aqui, a questão da flexibilidade, nós estamos a falar, atenção que o tema é flexibilidade versus Versus estabilidade. estabilidade. Tudo isso acaba por nos dar uma estabilidade muito boa e uma flexibilidade muito boa também. Digo porquê? Porque a gente negocia. Muitas vezes nós optamos por ter razão quando, e se nós tivéssemos alguma inteligência emocional, isso e aquilo, nós optaríamos por sermos felizes. Ou seja, o preço de termos razão poderá ser muito mais oneroso em comparação com sermos felizes. E
Isso é muito bom, Carla. Isso é muito bom. Entendes? É isso Mesmo. mesmo. Vítor, e para os demais que estão em casa, estas conversas de café, quando nós falamos com pessoas extraordinárias, passam rápido, Mas, parece que fica muita coisa por Carla, dizer. Carla, extraordinárias são as E pessoas que nos estão a acompanhar, não somos nós. sem dúvida, mas também, acima de tudo, é que nos estão a ouvir e que estão aqui connosco, e tu acabas também por ser um excelente orador, e então isso também faz com que aqui a nossa conversa seja muito fluida. Mas dizer-te o seguinte, e para irmos ajudando a quem nos ouve também, estabilidade e flexibilidade se são incompatíveis. Eu presumo que de todas as tuas palavras e daquilo que tu dizes, para tentarmos ajudar, Sim. o que é que tu achas em relação a isso? Não são incompatíveis? São incompatíveis? O que é que nós podemos dizer em relação a isso? Porque depois eu gostaria de passar a uma Não, dinâmica, eu tenho Carla, uma surpresa para ti. eu acho que estabilidade e flexibilidade não são compatíveis. É como o sucesso. Não são compatíveis? Ou Não. seja, são coisas totalmente São coisas diferentes? É isso? diferentes. É como o sucesso. Sucesso e tranquilidade não combinam. Sucesso e tranquilidade não combinam. Esquece isso. O grande problema é que as pessoas tentam inventar tranquilidade quando ele não, não vale a pena, não funciona. Sabes, eu faço uma coisa que é um exercício brutal. Eu comparo, eu não tenho estado, eu não vivo a vida competindo com as outras pessoas. Eu faço uma competição comigo próprio, entendes? Mas com as outras pessoas, eu não comparo a minha vida com a das outras pessoas. Eu não tenho muito esse tempo. Porque assim, há pessoas que perdem a oportunidade de serem felizes porque investem o seu tempo invejando as outras ou comparando-se com as outras. Mas eu estudo as outras pessoas. Eu estudo as outras pessoas. Por exemplo, eu fico a ver os famosos portugueses. Eu tenho estado a acompanhar uma série de famosos portugueses. Atenção, que eu não acompanho uma semana. Eu acompanho há meses e anos. Tenho estado a acompanhá-los mesmo. E eu acompanho-os porquê? Porque eu sei que a minha vida, mais cedo ou mais tarde, ela poderá estar a um nível de muita gente que muita gente tem hoje. Ora, o que é que a minha inteligência lógica me permite? Permite-me que eu saiba um dia comportar-me perante um momento de instabilidade ou falta de flexibilidade por parte de uma figura pública portuguesa, por exemplo. Eu falei há pouco tempo na questão da mentalidade. A mentalidade tem que acompanhar o teu nível. E o que falta a muita gente é que evolui, por um lado, fisicamente, isso e aquilo, economicamente, mas depois a mentalidade não muda. E, portanto, tu, se não adequares a mentalidade ao meio, tu és um produto com prazo de validade. E, Sem portanto, dúvida. é preciso que nós sejamos flexíveis para percebermos os tempos. Leitura de tempo. Claro, é isso. Vítor, eu olho e pegando na pergunta da estabilidade e flexibilidade, eu tenho uma visão um bocadinho diferente, se me permitires, dizer-te que eu olho para a minha vida e para as minhas opções também que fui fazendo e eu não acho que seja incompatível, a estabilidade e a flexibilidade. Eu acho é que quando nós não somos flexíveis, não é? Eu acho que acima de tudo, primeiro é esta, muitas vezes nós não sabemos formular objetivos na nossa vida. E quando não sabemos formular objetivos na nossa vida, nós misturamos tudo. Misturamos coisas que não dependem de nós, misturamos variáveis que não fazem parte de nós e fica um barril de pólvora. E depois não sabemos priorizar, definir o que é curto, médio, longo prazo. E misturamos tudo. Ou muitas vezes estamos a pensar e a projetar coisas que são no plano das ideias e não concretizamos, não pomos no papel, não escrevemos, ok, eu quero isto, em quanto tempo, quem é que eu vou envolver, Eu não com sei, quem é que eu vou desculpa, fazer. Carlos, eu não sei Pois, quantas pessoas aqui têm uma agenda. claro, Eu não sei quantas pessoas têm uma agenda
E eu não sei quantas pessoas fazem anotações das suas Eu, ideias, dos seus projetos. Portanto, é só para dizer isso. Portanto, é ok? verdade. Ou seja, está aqui uma dica, não é, daquilo que pode funcionar e ajudar. Mas, acima de tudo, quando Yeah. eu misturo e não tenho esta clareza na minha vida, faz com que eu seja uma pessoa muito rígida e estou à procura de coisas que depois não dependem só de mim. Uhum. Então depois fica um barril de pólvora. Agora, quando eu tenho um farol, sei para onde eu quero ir, sei onde é que eu estou, sei as minhas fragilidades e eu sou flexível o suficiente, olhando para a capacidade que eu tiver de compreender e aceitar as coisas que me vão acontecendo na minha vida, conseguir aceitar e ver, eu não consegui concretizar isto porque não dependia de mim, porque houve uma pandemia, porque houve uma situação de saúde, porque houve qualquer coisa que foi externa a mim que não estava nos planos. Ou então de reconhecer, eu não estive comprometido o suficiente para eu atingir este resultado. Perdoar-me, mas Então, conseguir então, me então, comportar de Carla, forma diferente. tu está, não sei se estou a perceber bem, tu estás a acabar por concordar comigo que a flexibilidade e a estabilidade não são compatíveis, até porque há coisas que te ultrapassam. Não, o que eu estou a dizer é que eu acho que são, não é que não são, como é que eu posso dizer? O que eu estou a concordar é que a estabilidade e a flexibilidade podem ser Ah, compatíveis, é o que eu estou a dizer. podem! Podem ser compatíveis, porquê? Porque se eu exercitar a flexibilidade, Sim, eu vou ser uma pessoa muito mais estável, claro. Estou de ok? acordo contigo. Estou de acordo contigo. É nessa hora. Ok, então era mais nessa perspectiva então que eu precisava de entender, porque, Sim. e mais do que isso, também deixar aqui um testemunho e gostava de partilhar isto, que eu acho que pode ser interessante, que é, muitas das vezes são as crenças, o nosso passado, famílias, outros contextos, o nosso país, onde estamos, isto tem influência na nossa vida, nas nossas tomadas de decisão, porque são questões culturais. E então, eu gosto de dizer que, no contexto do trabalho, muitas das vezes as pessoas optam por estarem em opções de trabalho, que é das 8 às 5, das 9 às 6, e estão infelizes, estão ali a marcar passo, porque aquilo é que é o lugar estável. E as pessoas não sabem e ter a noção, o que é que me apaixona, quem é que eu sou, onde é que eu posso estar. E sermos pessoas de projetos de vida. É isto que me acrescenta. Mas isso vai implicar e vai ter outra exigência em nós, que é disciplina, organização. Eu hoje posso trabalhar e viver em Angola ou em Portugal e posso trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, no Reino Unido, o que for, mas eu tenho que ser organizado, organizada, para realmente eu conseguir ter a possibilidade de encontrar essa estabilidade e ser feliz com aquilo que estou a fazer. Então, em jeito de término, porque eu preciso de dar aqui e fazer aqui, tenho uma surpresa para ti, Vitor, Vais mudar o quê? também, mas Eu eu gostava só, surpresa só gosto quando me oferecem uma coisa, não vale a pena só. eu sei que tu às vezes não Eu sou gostas mesmo muito, interesseiro, já. Oferece- mas para terminar este tema, Vitor, não sei se queres realmente dizer mais alguma coisa, mas eu percebi que Eu vou só aproveitar para o seguinte: o mundo mudou, literalmente. O conhecimento é uma nova moeda, não há cá dúvidas para isso. Na quarta-feira eu vou fazer uma live de oportunidade de trabalho à noite, não tenho hora marcada ainda certo. Quem quiser acompanhar é para um público de Luanda. Para um público mundial, eu vou ter uma live. Voltamos a ver se vai ser nesta sexta-feira ou na próxima sexta-feira. Em princípio, vai ser nesta sexta-feira à noite, falta o horário. Eu vou fazer uma live com o pai do tráfego do Brasil, ok? Tráfego aqui de gestão de redes sociais, essa coisa toda, porque nós estamos a criar algo incrível, mas incrível, incrível, malta, que vocês não podem perder. Estejam atentos, quem não está a seguir a minha página, passa a seguir todos os dias, vai ver os meus stories, todos os dias vê aqui as cenas todas, põe lá o sininho que o Vitor Hugo publicou uma coisa para poder estar atualizado com as cenas, porque eu sei bem aquilo que quero, eu sei bem de onde é que venho, eu sei exatamente onde eu estou e ninguém deverá duvidar que eu também sei para onde vou. É uma questão de tempo, porque eu estou com as pessoas certas. Agora, quem quiser realmente algo diferente para si, tem que saber escolher. Escolher
coisas que vos desafiem. Não escolham qualquer coisa, porque qualquer coisa não é novidade em parte nenhuma. Carla, faz favor. Muito bem. Então, tenho aqui umas cartas que eu vou baralhar. Oh, esses indianos também. Muito bem. Então, eu vou tirar aqui uma carta para. Vou tirar três. E vai sair uma palavra e tu tens que dizer o que é que ela representa para ti. Ok, Está bem? fine, fine, Ok. fine, fine. Então, Vai lá. sozinho. Olha, eu nunca estou sozinho. A solidão faz, a solidão faz-me bem. Eu vivo sozinho aqui onde eu estou há um ano e tem sido tem sido o período de grandes bênçãos, questão da gratidão, tem sido um período de muito aprendizado, de muito estudo, de um contacto com Deus como nunca tive na minha vida. E, portanto, o estar sozinho é uma soberana oportunidade para nós crescermos. Portanto, se tu puderes interpretar o estar sozinho numa perspectiva positiva, nunca estás sozinho, da verdade. Eu nunca estou sozinho. Apesar de fisicamente estar sozinho, eu nunca estou sozinho. E atenção, não me vou enganar dizendo que estou aqui com redes sociais. Esquece. Não é isso. É, estou com além. Estou com o pai, man. Yeah. Preso. Preso. Bom, eu sou um puto largado. Eu não me prendo a... Preso. Preso a quê? Carla, deixa eu dizer assim. Eu, relativamente a coisas, eu não me prendo a coisas. Há pessoas, eu tenho tanta autoestima e estou muito bem que eu não sou daquelas pessoas que vive de submissa a ninguém. Não tem isso. Ok? Não faço isso. Ahm, preso. Qual seria outra explicação que gostavas que eu fosse dar de prisão? Preso. O que tu quiseres. Eu acho Não que... és submisso. Ok? Yeah. Tudo bem. E outra. Baralha-lhe então. Espera lá, que esta não é daqui. Ok. Espera aí. Conta Mário Durão, de Malange. Então, outra. Medo. Ah, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de muita coisa. Ok? No entanto, eu também tenho coragem. Aliás, o medo só perde quando a coragem. Ou seja, a coragem ganha o medo quando enfrenta o próprio medo. Portanto, é assim: nós só perdemos medo quando ganhamos coragem para enfrentá-lo. De outra forma, se eu soubesse, eu diria. Ai, se eu soubesse, eu faria. Ai, isso e aquilo. Portanto, medo, tenho medo. Eu tenho medo de cair de moto, por exemplo, já agora. Tenho medo de andar de barco, por exemplo. Tenho medo da altura, por exemplo. Eu tenho medo de muito subir o elevador. Subi 9 andares. E fiz uma coisa que foi... Puxei o ar, tranquei e subi 7 andares sem respirar. Depois desci 8 andares sem respirar. Faço muito esse exercício. Tenho medo de elevadores também, é verdade. Tenho medo de quê? Sei lá. Muito bem. Então, agora vou tirar. É outro baralho. E vou-te tirar aqui uma afirmação, uma pergunta para tu poderes responder. All E right. para nós podermos, e para nós depois podermos terminar esta nossa live, à qual eu desde já faço o convite a todos para procurarem, visitarem a nossa página, Capacitar, porque nós ajudamos pessoas a encontrarem o seu potencial, a conseguirem rumar junto e rumo aos seus resultados e nunca perdermos esta noção de que nós somos seres humanos e por isso vamos lá ver aqui a nossa humanidade. Então, Ivanilson Machado, Mogota. Tá aí. Bora lá. o que é difícil para mim? Viver longe dos meus filhos. Estar longe da minha mãe. Eu acho que é das coisas mais difíceis para mim.
Yeah. É, Muito bem. é muito difícil. Muito, muito, muito. Mas, yeah. Eu tenho a plena consciência que muitos que nos estão a ouvir e nós que trabalhamos diariamente com pessoas e com processos migratórios, esta é uma das perguntas difíceis para todos e que é difícil estarmos fora e longe e afastados das pessoas que nós amamos e por esse motivo muitas das vezes nós sentimos medo, sentimos agonias, sentimos alguma tristeza, mas isso não nos pode prender, mas sim deve-nos dar aqui uma oportunidade para nós nos libertarmos, porque no final das contas, como o Vitor disse, nós não estamos sozinhos. Yeah. Nós não estamos sozinhos e nós temos a possibilidade sempre de fazer mais e melhor, porque seja em oração, seja rodeado das melhores pessoas, seja rodeado de profissionais, o que for. E esta é a mensagem que eu gostava de partilhar com todas as pessoas que nos estão a ouvir. Mais uma vez agradecer ao Vítor pela pessoa que é, a todas as pessoas que estiveram connosco durante uma hora, de todas as partes do mundo, uma enorme gratidão por nos estarem a ouvir, de disponibilizarem do seu tempo para estarem nesta conversa de café. Eu sei que houve muitas pessoas a quererem entrar e partilhar, mas não é possível, não foi possível. Teremos certamente outras oportunidades. Posso e deixo o convite para nos sugerirem temas, se quiserem nos recomendar outras pessoas, nós estamos abertos, nós queremos realmente capacitar e criar oportunidades holísticas, porque nós queremos no final do dia sermos melhores e mais felizes. Olha, Vítor, obrigado. muito obrigada. Eu não, gostei da live. Eu tenho a sorte, duas coisas. Olha, vou contar duas coisas assim, dois segredos rápidos, mesmo para terminar. Um, eu não gosto de atrasar nas lives. Não gosto que me ponham à espera. E a última live foi muito, muito boa. Gostei muito desta live, foi diferente, gostei mesmo. A minha autoanálise, estou muito feliz pelo meu desempenho da live. E vou tirar esta live daqui e vou colocar no meu YouTube porque eu gostei. Tá, Carla? Beijinho bem grande. Obrigada, obrigada. Boa Agora vou noite a fazer outras todos. cenas. Estou cansado. Obrigada, boa noite. Beijo grande. Ui, ui, ui. Beijinho, Beijo a beijinho. Sandra. Já viste a Yes. Sandra? Tua Sandra. Tchau. É isso. Tchau, tchau, tchau.